Sobre a expectativa dos empresários com essa ampliação do horário de funcionamento aqui em São Paulo, a gente conversa agora com o presidente da Federação das Câmaras e dirigente lojistas do Estado, Maurício Steinoff. Sr. Maurício, como vai? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Karina. Bom dia, Thiago, a todos que nos acompanham. Agradeço aí a oportunidade de poder falar num programa de uma rádio tão importante como é a Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, com essa ampliação do horário, a partir de que momento o setor já vai sentir no bolso uma melhora das condições econômicas, claro, com todos os protocolos ainda sendo seguidos, mas isso alivia de que maneira esse setor que foi tão atingido por causa da pandemia? Bom, toda a flexibilização que permite um aumento de horas trabalhadas e da ocupação é bem-vinda, né? Porque gera um desenvolvimento maior para o varejo, para a economia, gera emprego, e para o varejo, emprego e renda significa consumo. Nós já estamos sentindo já há alguns meses já uma melhora, principalmente a partir do mês de maio, um aumento do consumo, e isso tem trazido bastante otimismo para nós do setor do varejo. E para os bares e restaurantes, e com essa ampliação do horário até as 11 horas, é fundamental para que eles se mantenham no mercado, né? Muitos bares e restaurantes já fecharam as suas portas e muitos empregos foram perdidos. Então, acreditamos, estamos esperançosos que até o final do ano a economia já tenha se recuperado. Kalina. Eu gostaria de saber do senhor a expectativa de novas contratações, porque houve, né, muitas demissões ao longo desta pandemia de funcionários, garçons, muitas pessoas responsáveis por famílias. Há perspectiva de novas contratações agora com esse cenário mais otimista e positivo? Sim, o empresário ele contrata quando ele está otimista e ele acredita que a economia vai se recuperar. Então, os bares e restaurantes já estão contratando, porque já estão voltando com as suas atividades. O varejo também tem buscado mais mão de obra e nós acreditamos aí que desses 15 milhões de pessoas que ainda estão desempregadas, que pelo menos aí um terço ou pelo menos 20% dessa mão de obra seja recontratada até o final do ano, pelo varejo. Sr. Maurício, quem faz a pergunta para o senhor agora é o nosso comentarista José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, Maurício. Me parece que a gente não imaginava que tem que usar isso aqui, né? Um tapa-bocas, como fala na Espanha. Isso parece ser um apocalipse que nós vivemos, né? Um momento de apocalipse. O comércio viveu esse momento de apocalipse por esses últimos meses. Agora, com a chegada da vacina, dá para se voltar a pensar numa normalidade? Dá sim, nós acreditamos que a vacina é a única solução para a crise que nós vivemos, a crise sanitária. E tem se mostrado verdade, né? Nós temos percebido que com o aumento da vacinação, com a aceleração do número de pessoas vacinadas, a infecção tem caído, a ocupação dos hospitais tem diminuído, e isso tem feito com que a abertura, a recuperação no comércio tenha crescido. O que se pode dizer é que a recuperação da economia dos setores não tem sido igual, ela tem sido desigual. Nós temos segmentos do varejo que têm crescido ao longo da pandemia, especialmente aqueles segmentos que não fecharam, no caso supermercado, farmácia, material de construção, que teve um maior crescimento nesse período. Nós tivemos aí um número o material de construção ele cresceu nesse semestre 25%, e isso no primeiro semestre desse ano. Isso mostra que a economia, que o varejo, ele tem bastante força para poder se recuperar. É claro que depende de uma série de outras ações, né? Nós temos aí a inflação, a possível uma quarta onda, se falando Variante, né? na variante Delta, né, que está chegando no Brasil, e tudo isso nos preocupa. Mas, se nós olharmos para trás, o que nós passamos, especialmente em 2019, no início de 2020 e no início de 2021, a gente percebe que nós conseguimos superar, né? A economia do Brasil é resiliente, o varejo tem bastante força. O que nos preocupa mesmo agora é essa reforma tributária que está sendo desenhada pelo governo, que não atende o interesse do Brasil de jeito nenhum.
Seu Mário, o senhor fala bem que há uma evolução diferenciada entre os setores da economia e o varejo também é exemplo disso. Eu pergunto, no caso do setor, no setor de bares e restaurantes, o senhor acha que é um setor que pode demorar mais para se recuperar? Porque ainda tem muita gente resistente, porque é um lugar que você vai, você tira a máscara, aquela coisa toda. Tem que, obviamente, seguir todos os protocolos, mas há mais resistência? O senhor acha que vai demorar mais essa recuperação? Olha, eu posso te dizer isso de próprio conhecimento. Um dos principais ramos da economia de hoje, da economia do que nós trabalhamos, que é da família, né, do nosso trabalho, é bar e restaurante. E nós temos notado uma recuperação bem forte, especialmente quando você consegue atender um público maior, como iniciou isso ontem, né, na sexta-feira. Claro que no que nos preocupa, o não uso de máscaras, os bares e restaurantes têm buscado fazer com que os seus consumidores, os seus clientes atendam, né, essas imposições sanitárias que são necessárias, mas é praticamente impossível você controlar todas as pessoas. Os bares e restaurantes vão se recuperar, claro que boa parte deles já fecharam as portas e não vão retornar, porque nós tínhamos aí uma série de empresas que não estavam capitalizadas, estavam com pouco caixa, e isso fez com que essas empresas fechassem. Mas nós acreditamos sim que essa recuperação dos bares e restaurantes, caso essa evolução, caso esse modelo de abertura seja continuado, e esperamos aí que até o dia 31 de agosto novas liberações sejam feitas, vai fazer com que bares e restaurantes se recuperem sim. Senhor Maurício, a imprevisibilidade da pandemia mostrou como nós somos vulneráveis, né? Tanto que tivemos crise sanitária, crise econômica. O setor, de alguma forma, aprendeu, tirou uma lição com isso, porque a gente não sabe o futuro que possa vir a acontecer novamente. Evoluiu em algum outro ramo, em algum outro caminho que antes não havia ainda evoluído? Bom, claro que o e-commerce foi um segmento do varejo que cresceu bastante. Ele ainda não tem grande representatividade, né, mas ele se torna importante e ele mostrou especialmente para o pequeno varejista que é possível vender do comércio eletrônico. Muitos deles estão aprendendo usando as plataformas das grandes lojas, né, os marketplaces, e isso tem feito com que o varejo se desenvolva e certamente nos próximos anos, e num prazo bem curto, o pequeno varejo vai começar a interagir muito mais com o consumidor através do e-commerce. Verdade? Quer mais uma pergunta? Na verdade, isso fez, Maurício, que o consumidor também mexesse nos seus hábitos, né? Quem não tinha costume, por exemplo, de fazer compras pelo seu celular, pelo computador, e além das lojas se adaptarem, né? Os consumidores também se adaptaram a essa nova realidade. Mas me parece que quem mais sofreu com essa pandemia toda são os pequenos comerciantes dos bairros, as pequenas lojas, principalmente o setor de vestuário, não é verdade? Verdade. O setor do vestuário teve uma queda no ano passado em torno de 35% do seu faturamento, se considerarmos o período pré-pandemia. Nós estamos recuperando o setor de confecções de calçados, especialmente com essa onda de frio que chegou, tem feito com que as vendas cresçam. Em relação ao pequeno empresário, naturalmente, pela falta de capital, ele pouco investia no comércio eletrônico. O marketplace tem ajudado bastante, as entidades de classe também têm buscado soluções para esses pequenos empresários. Porém, a população, que nós temos notado, é que a população tem voltado às compras no comércio físico, né? A população ainda tem grande preferência de buscar as suas compras na loja, tocar mercadoria, enfim, olhar de uma forma mais consistente. Claro que tem produtos que são mais fáceis de se vender no comércio eletrônico, como eletroeletrônicos, a linha branca, que são produtos muito fáceis de serem escolhidos, né? Porque eles são todos iguais. Outros produtos necessitam aí de uma compra mais próxima. E nós notamos as contas que nós temos feito, as pesquisas que nós temos levantado, mostram que especialmente as classes C, D e E preferem as compras no comércio físico. Então, haverá um misto entre comércio físico e comércio eletrônico, mas só o tempo vai dizer como é que isso vai evoluir, com que velocidade.
Doutor Maurício Steinhoff, presidente das câmaras de dirigentes lojistas aqui do Estado, Federação das Câmaras. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade, um bom final de semana a todos e vamos recuperar a nossa economia e a geração de emprego no nosso país. É isso aí.